Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Aí, ó, professor Lustosa na área, muitíssimo boa tarde. Eu aqui com você agora, ao vivo, para mais uma aula de matemática dos Correios. Ó, professor, mas o senhor não era hoje, professor. O senhor era só amanhã. O senhor falou ontem que o senhor era só na sexta. É, mas nós tivemos um problema. A professora Giancarla tá dodói. O professor Lustosa vem no lugar dela. Ela vai para o lugar do professor Lustosa até ela se recuperar. O importante, o certo é que você não fica sem aula. Você não fica sem aula. Professor, o senhor está tão arrumadinho hoje. Frio, não é arrumado, é frio. Tá frio aqui. Tá frio aqui. Então a gente tem que estar, né, mais protegido. Então, vamos lá. E aí, seguindo aquela perspectiva, conforme a gente já combinou nessa aula de meia hora, que eu gosto muito, a gente consegue... É menos tempo de aula, mas a gente consegue trabalhar um assunto ou dois, três, assim, assuntos correlacionados, mas a gente consegue dar uma propriedade em cima daquilo. E aí, com base no edital de 2011, com questões de 2024, Banca CESP, a gente vai mostrar para você o que você pode encontrar e o que você deve estudar principalmente, né, baseado no último edital, lá de 2011. Lembrando, carteiro, operador de trás de transbordo, atendente comercial, esse é o nosso concurso, o edital ainda não saiu, vai sair ainda até setembro. Então vamos trabalhar em cima do que temos baseado no último edital e na banca do último edital. E aí, quando sair o edital eventualmente, se mudar alguma coisa, a gente muda também. Mas por enquanto é isso aqui que nós vamos fazer. Então olha aí na tela e vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer porcentagem e taxas de juros simples e composta capital montante de desconto. Ou seja, vamos trabalhar um pouquinho aqui com a parte financeira do negócio. E vamos ver como a gente opera isso. São assuntos relativamente bons. São assuntos relativamente bons. Tá? Só prestar atenção naquilo que nós vamos fazer. Primeira questão diz assim: caso o capital de 10 mil seja aplicado por 3 meses a uma taxa de juros simples, de 4% ao mês, o valor a ser resgatado ao final da aplicação será igual a juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros simples é o capital de 10 mil vezes a taxa de 4% vezes 3 meses. 0 com 0, 0 com 0, cortei. Juros é 100 vezes 4 é 400, vezes 3 é 1.200. Mas ele não pediu os juros, ele pediu o valor resgatado. O valor resgatado é o montante, e o montante é capital mais juros. Então, o montante é 10 mil mais 1.200, então o meu montante é de 11.200. Então, o valor resgatado, 11.200. Juros simples, cálculo, juros é igual a capital mais a taxa vezes o tempo. A taxa em porcentagem sobre o denominador 100. Multiplica, simplifica, juros de 1.200. Mas ele não pediu quanto eram os juros, ele pediu o valor resgatado. O valor resgatado é montante. Montante é o que eu apliquei mais os juros, ou seja, o capital mais os juros. Montante 11.200. Queridão, né? Olha a próxima. Sob juros simples, a taxa anual equivalente a 1% ao mês corresponde. Juros simples não tem capitalização, né? O chamado juro sobre juro. Na verdade, existe a capitalização, mas ela é simples, né? A capitalização ela é o ganho. Mas quando a gente fala da capitalização, como eu acabei de falar, é a questão do juro sobre o juro. No juro simples não tem. Então, a taxa de juros de 1% anual, do 1% ao mês, é só multiplicar 1 vezes 12 e dá 12%. Aí você diz assim, não, não é isso, não. A banca não está com essa perspectiva. Lembra que o professor Lustosa, nas aulas anteriores, já falou sobre tem sempre questões fáceis? Não adianta, não é que tem que ser ou vai ser difícil. A dificuldade é quando eu não sei até.
Depois que eu sei, muita coisa deixa de ser difícil. Mas essas, uma questão como essa aqui, por exemplo, é muito fácil. Porque ele deu juros simples, a taxa anual equivalente a 1% ao mês. 1% ao mês, em 12 meses, vezes 12, é 12%. Mas tá no querido. No querido, no querido, no querido. Tá? Só para você pegar ali a perspectiva do cenário. Tá certo? E assim você faz essa roda girar. E assim você vai, né, desenrolando esse Paranauê. Tá? Bem de boinha. Bem de queridinho. Olha essa. Em uma agência de inteligência, em certo momento havia 90 casos a serem investigados. 78 deles envolviam roubo e 63 envolviam assassinatos. 30 agentes trabalhando 6 horas por dia conseguiram em 40 dias reduzir para 70 o número total de casos a serem investigados. Nessa situação hipotética, o percentual de casos a serem investigados que remanesceram após os 40 dias de trabalho dos agentes é. Então preste atenção, inicialmente tinha 90, 90 é 100%. Reduziu para 70, não é reduziu em 70, não é que eles conseguiram fazer 70, não. Eles conseguiram fazer 20, reduziram para 70. Então, remanescente é o que sobra, 70. Ele quer saber quanto 70 vale em porcentagem. Aí você diz assim, não, professor, não. Não é possível, professor. Fácil demais. Tem coisa errada aí, professor, nesse negócio. Não é para ser assim. Ô senhor, por que não é para ser assim? Por quê? Tem que ser difícil? Tem que ser impossível? Você tem que não conseguir resolver? Para você ter aquela desculpinha de que não conseguiu porque era difícil e não acertou? Presta atenção aqui no professor Lustosa. Looks my eyes. Desculpa, não passa em concurso. Desculpa, justifica o seu erro. Só que o seu erro não pontua. E se não pontua, não passa. Beleza? Meios por extremos aqui nessa bagaça. Já corta 0 com 0 para diminuir o nosso trabalho. 9x é igual a 700. Então, x é igual a 700 dividido por 9. Agora vem. 700 dividido por 9. 70 dividido por 9, 7. 7 vezes 9, 63. Subtrai dá 7. Baixa o 0. 70 dividido por 9, 7. 7 vezes 9, 63. Subtrai dá 7. Se eu continuar colocando 0 aqui, agora seria um 0 do além, né? E aí seria uma vírgula, vai continuar aparecendo 7, 7, 7. Então esse x é 77,7%, aproximadamente. 77,7 está maior que 70 e menor que 80. Beleza? Tranquilo? Então, assim sendo, era isso que você tinha que fazer. Ai, professor, é que eu achei que reduziu em 70, ficou só 20, eu calculei com 20, professor. Aí deu 22%, e aí eu marquei menor que 30. O para e o em. Para é para 70, ficou com 70. Se fosse em 70, aí ficaria em 20, aí você teria que diminuir. Mas aí é mais uma questão interpretativa. E a conta da porcentagem, pô, é aquela ali. 90, que era o total antes, é 100%, 70, que é o que tem agora, remanescente, x. Faz ali cruzadinho, pá, bem de boa, já era. Ó, a próxima. Se em uma escola o número de mulheres que leciona é 64% do número de homens que lecionam, então o número mínimo de professores que trabalham, o número mínimo de professoras que trabalham na escola é. Pega o bizu. Pega o bizu. Professor, eu não sei quantos homens tem. Eu também não. Mas eu sei que o número de mulheres que lecionam é 64% do número de homens. Então, se eu considerar que tem 100 homens, eu vou dizer que tem 64 mulheres. Só que a questão pediu o número mínimo. E eu vejo, e aí aqui talvez seja o grande ponto de atenção e que a gente tem que ficar muito ligado, quando eu olho ali, eu digo, tá, mas eu consigo simplificar isso aqui por 2. E aí eu teria 50 homens e 32 mulheres. Estou simplificando, né? Estou vindo aqui para baixo. Só que aí com 50 homens e 32 mulheres, eu também consigo simplificar ainda, porque ambos são par ainda. Então eu consigo dividir por 2. E aí
eu posso eventualmente ter 25 homens e 16 mulheres. E quando você comparar, os 16 mulheres para 25 homens corresponde aos 64 dos 100. Porque eu fui só simplificando. Mas se você está em dúvida, pense comigo que 25 é 100% e 16 é X. Pensando nessa questão para que o número de mulheres corresponda a 64 do número de homens. Aí, se você fizer meios por extremo aqui, você vai ter 25x igual a 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 25. Quando você pegar 1.600 e dividir por 25, 160 por 25 dá 6, 150 dá 10, baixa o 0, 100 dividido por 25 dá 4, dá 100, dá 0, 64%. Opa, deu certo, professor. Então, o número mínimo de mulheres, porque ele disse professoras, 16. E a questão é tão capciosa, tão capciosa, que ela veio com uma malandragenzinha. Se eu não leio professoras, eventualmente leio professores no plural, eu posso querer pegar o 16, somar com o 25 e chegar em 41. E aí eu teria aqui na letra D um 41. Malandro. Que me quebraria muito as pernas. Porque então o número mínimo de professores que trabalham na escola, não li professoras, li rápido. Pode ver que eu marquei professoras, só que é as mulheres, o número mínimo. Poderiam ser 32, poderiam ser 64, poderia ter 200 homens e 128 mulheres, poderia, mas ele pediu o número mínimo. Nessa relação de que 64%, o número de mulheres que leciona é 64% do número de homens, não do número total. Então eu tenho X homens, 64% disso é mulher. 100 homens, já diretão ali para eu ter uma noção rápida, 64 mulheres. Tá, mas a questão pediu o número mínimo e 164 são par, eu consigo simplificar por 2. Vem para baixo, simplificado por 2, 50, 32. Tá, professor, mas pediu o número mínimo e 50, 32 é par, então eu ainda consigo simplificar mais por 2 uma vez. Então, divido por 2, 25, 16. Opa, agora não são pares, então não tem mais um denominador comum. Então, parou. 25 homens, 16 mulheres. 16 mulheres correspondem a 64% de 25 homens. Então, número mínimo de professoras, 16. 16. E se eu pedisse o número mínimo de professores no plural, professores, não homens, ou se fosse homens, deveria mencionar homens ou do sexo masculino, né? Poderia ser o 25, já que está ali com 16, mas muito a cagada seria eu somar o 16 com 25 e dar o 41 que tem ali na letra D. Mas essa questão aqui eu achei sensacional. Da mesma forma que, tipo, a segunda questão que a gente fez era só fazer 1 vezes 12 e marcar 12%, e você achar que não é isso, não é assim, não tá certo, não. Aqui eu tive que me desdobrar nessa avaliação, né? 100, 64, 50, 32, 25, 16 para chegar num resultado. Poderia querer marcar o 32, poderia querer marcar o 64, não é isso? Todas as 5 alternativas, eventualmente, se eu leio errado, poderia ser resposta. Não é isso? Poderia ser resposta. Mas a resposta correta, letra A, preste muita atenção nisso que eu acabei de fazer. Uma questão atualizadinha, bem bonitinha e bem boa de cair na sua prova. Uma muito boa. Só troca professores por carteiros. Só isso. E aí, eventualmente, mulheres e homens, carteiros ou operadores de trás de transbordo ou atendentes comerciais. 64% dos atendentes comerciais, 64% das mulheres que são atendentes comerciais, corresponde ao número de homens. Alguma coisa nesse tipo aqui. Só troca professores por algum funcionário do correio e tu tem a questão pronta. Pronta. Beleza? Olha a próxima. Um professor de matemática trabalha 70% da sua carga horária na escola A e 30% da carga horária na escola B. Na escola A, 5% da sua carga horária trabalhada corresponde ao trabalho de coordenação, enquanto na escola B, esse trabalho de coordenação corresponde a 4%. Neste caso, a porcentagem total das horas de coordenação do professor é D. Então, peraí. Na escola A, ele dedica 70%. Na escola B, 30% do seu tempo. Aí, desses 70%, 5% é com atividades de coordenação. Na escola A e na escola B, 4%.
Então, ó, quando eu fizer aqui a minha conta, eu vou achar 35 sobre 1.000. Simplificadinho aqui por 10, para a gente chegar numa resposta marota, eu vou ter, divido tudo por 10, só joga a vírgula para a esquerda ali, 3,5% é de atividade de coordenação. Cálculos com porcentagem, multiplicação de porcentagens. Eu jogo nas frações e venho simplificando. Aí aqui, ó, simplifica, eu tenho 12 sobre 1.000. Simplificando por 10 ali para ficar em porcentagem, eu tenho 1,2%. Então, 70% da carga horária do professor é na escola A, 30% é na escola B. Dos 70% do tempo dele na escola A, 5% desses 70% são de atividade de coordenação. Então, eu multiplico 5% de 70%. E 4% dos 30% da escola B é de atividade de coordenação. Tá lá. Soma 3,5 com 1,2, eu tenho 4,7%. E por 4,7%, a minha resposta está na alternativa de letras is. 70 com 30 dá 100, tá ótimo, é 70 numa, 30 na outra. O grande lance é, daqueles 70 que eu estou na escola A, 5% desses 70, não é isso? É de atividade de coordenação. E daqueles 30% da escola B, 4% desses 30 é de atividade de coordenação. E a banca, mais uma vez, foi malandra. Ela jogou um 9% aqui para ti. Tu pega 5 mais 4 dá 9, e tu diz, ó, facinho. Arrebentei, professor, estourei. Estourou a cara. Meu Deus, estourou a cabeça. Não é 9, é 4,7. Porcentagem. Um pouquinho mais trabalhosa. Nada como, mais uma vez, multiplicar 1 vezes 12 dá 12. Querido 1 vezes 12, não é isso? Aqui também, assim como na questão anterior, um pouquinho mais de trabalho e interpretação. Mas aqui ainda eu acho melhor do que a anterior. Porque aqui é só eu pegar que é 5% de 70% e 4% de 30%. Lá na anterior, não, eu tinha que ir jogando com valores e um número mínimo, e ainda tinha um detalhe que se eu não leio certo, professor, eu tomo na cabeça. Próximo. Se a população de Joinville em 2022 fosse igual a 616 mil habitantes, e se a população tivesse sido 20% maior do que o valor da população de Joinville em 2010, então a população de Joinville em 2010 seria... Então, peraí. Esses 616 não correspondem a 100%, correspondem a 120%, porque ela é 20% maior do que em 2010. Isso aqui, ó, 2022. E aí, em 2010, aqui seria o 100%. E aqui é o que eu quero saber. Olha que questão malandra. Malandra. Em 2022, são 616 mil habitantes. O que quer dizer que isso é 20% maior do que o que era em 2010. Então, em 2010 é o meu 100%. Em 2022 é o meu 120%. 20% a mais. Se você não prestar atenção nesse tipo de detalhe, vai tomar na cabeça. Mas vai tomar bonito. E detalhe, se lhe consola, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Tá certo? É uma perspectiva da interpretação, não é falta de atenção, mas... e uma coisa que você poderia errar bem. Até já vou botar antes de calcular. Aqui é nosso cálculo certo. Olha o que você poderia errar bem, vou botar de outra cor. Querer dizer que o 616 corresponde a 100% e querer isso em 2022 e querer calcular em 2010 como se fosse 80. Um erro absurdo. Grosseiríssimo. Porque se em 2010 correspondesse a 80% e em 2022 a 100%, esse aumento não teria sido de 20%, teria sido de 25%. Então é esse detalhezinho que você não pode perder. Esse detalhezinho que você não pode perder. Se perder, vai tomar. Bonito. Bonito, bonito, bonito. Tá certo? Então, presta atenção. Isso aqui está errado. Não me venha com essa.
Aqui embaixo, do jeito que eu já tinha feito no começo, que está certo. Ó. Aí agora meios por extremo, só simplifico os zeros, 12x é igual a 6.160. X é igual a 6.160 dividido por 12. Vamos dividir 6.160 por 12. 61 por 12 dá 5, 5 vezes 12 dá 60, sobra 1, baixa o 6, 16 por 12 dá 1, vezes 12 dá 12, sobra 4, baixa 40, 40 dividido por 12 dá 3, 3 vezes 12, 36, subtrai, dá 4. Vou deixar por 513, nem vou fazer muito. 513 mil. Em 2010, 513 mil. 513 mil está onde? 513 mil está superior a 500 mil e inferior a 529 mil. Que beleza, professor, que beleza. Deu até um alivio aqui na barriga, ó. Sabe quando faz assim, ó? Preste-me muita atenção. As questões de juros que foram ali no começo foram até boazinhas, bem queridas. As questões de porcentagem, teve questões boas, mas teve questões trabalhosas. Não trabalhosas pelo cálculo. O cálculo da porcentagem não é um problema. A interpretação da porcentagem talvez seja. E aí aqui nós trazemos uma perspectiva boa de coisas que podem acontecer na tua prova. Sim. Do jeito que está aqui. Só muda, tipo, às vezes só muda um detalhe de um número, de uma porcentagem ou de uma... Tipo, ao invés de falar da população de Joinville, ele vai falar da população de Parnaíba, lá no Piauí, minha terra. Não que minha terra é Parnaíba, minha terra é Teresina, no Piauí. Mas Parnaíba está lá no meu estado do Piauí. Não é isso? Aí muda só essa perspectiva. Mas joga a mesma coisa. Entendeu? Ou ele fala, a quantidade de funcionários dos Correios em 2010 era tanto, em 2022 era tanto, uma porcentagem para lá e para cá de tanto. Foi. Pegou? Vamos lá. No preço P de um determinado produto, foram aplicados em 2 meses consecutivos 2 aumentos sucessivos de 20%. E no terceiro mês, um desconto de 40%. Considerando o regime de capitalização composta. Agora é juro sobre juro. É aqui que tu tem que pegar a visão. É correto afirmar que em relação ao seu valor original P, o preço final do produto foi. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Professor, quanto é o preço do produto? 100. Não, mas ele não disse. Então, suponha 100. Aí, 100 é original. Primeiro aumento de 20%. 20% de 100 é 20. Então, 20% de 100. Deixa eu só trocar aqui. A perspectiva do local, mais 20%. 20% de 100 é 20, foi a 120. Agora, mais 20%. Agora é 20% de 120. 20% de 100 é fácil, é 20% de 100, por isso que dá 20. Por isso que eu uso 100, já falamos sobre isso. Agora eu quero 20% de 120, 0 com 0, 0 com 0, 24. Então mais 24, e aí eu fui para 144. Regime de capitalização composta, juro sobre juro. Só que agora vem um descontaço de 40%. Menos 40% de 144. Então, 144. Opa! 144 vezes 40%. 0 com 0. 144 vezes 4. Multiplicar por 4. Bizu internacional. Bizu mundial de matemática. Multiplicar por 4 é o dobro do dobro. É o dobro do dobro. O dobro de 144 é 288. O dobro de 288 é 576 sobre 10, ou seja, 57,60. E isso é desconto, 57,60. Então, eu tenho que vir aqui, jogar um zero aqui. 10 menos 6 é 4. Aqui ficou 3, fica 13. 13 menos 7 dá 6. Aqui ficou 13. 13 menos 5 é 8. E aí, o meu preço final corresponde a 86,4. Então, do meu preço inicial, volta aqui, ô querido abençoado, do meu preço inicial,
que era 100, o meu final é 86. Então eu perdi. Então, aumento não foi. Original também não foi. Não, professor, foi original, porque se aumentou 20 mais 20, 40, menos 40, zerou. Vai lá, marca a letra C para tu ver como tu se arrebenta. Regime de capitalização composta, juros sobre juros. Se fosse juros simples, estava certo. 20%, mais 20%, 40%, menos 40%, zerava. Mas não é simples, é composto. Tá lá. Redução. Agora vamos ver de quanto foi essa redução. Se inicial era 100 e passou a 86,4, quando eu fizer 100 menos 86,4, eu estou falando de 10 menos 4, 6, aqui ficou 9,3, aqui ficou 9,1. 13,6. 13,6 de 100 é 13,6%. Então, se era 100 e passou para 86,4, reduziu 13,6%. Pegou o bizu? Pegou o bizuzão? Bem queridão? Bem lindão? Bem de boaça? Essa foi a redução, uma questão muito boa, né? Juro simples sempre vai ser mais fácil, sempre. Juro composto, nem sempre. Porque juro composto é o juro sobre o juro, a chamada capitalização, aqui como ele falou, composta. Não sei o preço do produto, mas eu estipulo 100 porque é mais fácil de calcular. 20% de 100 é 20, foi para 120. Mais 20% de 120, 24, 144. Menos 40% de 144, 57,60. Foi para 86,40. Diminuiu em relação ao preço original. Diminuiu 13,60. 13,60 de 100, por isso que eu uso 100, 13,40, 13,60%. Pegou, né? Porcentagem, taxas de juros, juro simples, juro composto, descontos. É isso que nós temos. E vamos continuar. Beleza? Como eu já te expliquei no comecinho, excepcionalmente, minha aula seria amanhã na sexta, vai ser hoje na quinta, a professora Giancarla não está bem, e eu estou arrumadinho assim, porque primeiro você merece, professor alinhado, bonito, mas também porque está frio e a gente precisa se agasalhar. Obrigado! Semana que vem tem mais. Bons estudos, fiquem com Deus e vamos que sua aprovação está logo ali. Valeu! Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá.